especificamente, né, trazendo ele aqui na nossa tela. Obrigada, viu, Bachega, por estar aqui com a gente. Bachega participou ali do grupo do G9, para o lado do empresário, mas está muito envolvido, de fato, nessa discussão da reforma tributária. Quero agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Muito bom dia. Obrigado, Paula. Bom dia. Parabenizo também, cumprimento todos os seus telespectadores, a equipe como um todo. E vamos aí falar um pouquinho dessa reforma, né? Vamos lá. Bom, são várias dúvidas, viu, doutor? Eu quero primeiro entender, né, a sua visão, a sua análise, de fato, como você enxerga essa votação, essas alterações que acabaram sendo feitas ali de última hora e, né, na sua avaliação, os pontos bons e os pontos ruins que teremos diante desse primeiro projeto aprovado. Bom, como era já temido, né, por todos, e acabou acontecendo a celeridade na aprovação deste projeto tão importante para a nossa sociedade. A gente viu que o interesse da rapidez não foi para um projeto extremamente que absorvesse todos os anseios da sociedade, mas sim que atendesse o anseio de uma parte dos parlamentares que queriam entregar este projeto antes do recesso parlamentar. Acredito que nesse momento eles deveriam pensar na sociedade e não só em metas articuladas para os seus próprios mandatos. Mas, enfim, foi que isso aconteceu. Também pudemos notar uma forte especulação, lobby de alguns setores relevantes da sociedade, né? Isso está estampado em todos os jornais, essa palavra. Isso também deixou muito claro para todos os setores. O setor que não tem representatividade ou não entendeu a importância que era ter um representante ali para defender os seus interesses, teve os seus interesses não amparados por essa reforma tributária. Esses dois pontos, para mim, são fundamentais para nós aprendermos como será agora a discussão no Senado, né? Porque agora passa para o Senado a nova etapa, que ainda é possível também incluirmos emendas, enfim, pode ser que eles criam esse mesmo modelo de discussão através dos grupos de trabalho. Nós acreditamos que será mantido esse mesmo modelo, né? Que antes era por comissões especiais, que era um debate muito mais amplo, né, e muito mais longo, e agora eles restringiram aos grupos de trabalho, do qual, nesse caso, só houve 7 deputados participantes, que representaram, sim, as suas bancadas, suas lideranças, mas a gente viu também a reclamação de muitos parlamentares que não se sentiram representados por esse grupo dos 7 parlamentares, e esperamos que no Senado hajam mais discussões, porque um ponto que a gente tem que levar em consideração, produtos essenciais para a nossa sociedade não estão contidos nessa cesta básica, né, que tem o benefício da alíquota zero. Um deles, eu já até comentei em programas anteriores com você aqui, foi o vinagre. O vinagre, ele é um produto utilizado por todo cidadão brasileiro, todas as famílias têm esse produto nas suas geladeiras, e ele não está contido dentro da cesta básica. É um produto que deveria estar ali, mas que notamos faltou o quê? Um apoio, né? Ou ter parlamentares que defendessem esse objetivo. Eu não acredito que uma reforma tributária precisava disso. Nós teríamos que ter uma reforma tributária que pudesse... Desculpa, eu acabei... Não, fica à vontade, doutor. Pode concluir. Tá. Não, pode concluir. Você acredita que do modelo, aí você estava falando da reforma tributária, pode concluir, depois eu faço a minha pergunta. Nós só ficamos um tanto decepcionados com esse resultado, apesar de parabenizar todos os parlamentares, porque realmente o trabalho foi realizado, então isso também merece um elogio, mas, por outro lado, o que nos decepcionou é produtos e segmentos que seriam importantes ter ficado dentro de uma análise mais pormenorizada, como o exemplo que eu dei do vinagre na cesta básica. Eles não foram nem debatidos, não porque não foi solicitado. Eu mesmo fui um advogado
através do meu grupo de trabalho, que enviei esse pedido para a Câmara, mas por você, às vezes, não ter apoio de um grupo muito forte de parlamentares, o nosso pedido nem foi analisado, né? Quando não deveria ser assim. O crivo de análise não deveria ser através de apoio político, mas sim de situações ou produtos que fossem realmente relevantes para a nossa sociedade. Esse sim seria um crivo que teria o apoio popular de todos nós, né? E não que tivesse de um grupo forte ou um grupo menos forte, né? Então, isso foi a grande decepção dessa votação. Mas, por outro lado, ela ocorreu, ela existe, está aí, né? Nós vimos também a grande discussão, acho que vocês estavam até comentando anteriormente, sobre as proteínas, as carnes, né? Foi uma grande surpresa de última hora. Isso prova que tinha grupos fortes representando esse segmento da sociedade. O imposto seletivo para alguns produtos, né? Que são o imposto, entre aspas, do pecado, né, que foi apelidado assim. Nós vimos que o armamento ficou de fora, as munições ficaram de fora. Acredito que esse movimento foi também positivo, porque isso fortalece a indústria brasileira, né, que uma das empresas mais fortes nesse segmento ela é brasileira. Então, eu vejo isso como o olhar, eu entendi o olhar para fortalecer esse segmento nacional, que não tinha tanto apoio. Isso fez todo sentido. Mas por que outros segmentos também não foram representados? Por que outros segmentos também não foram mais debatidos? Talvez nós tivéssemos tido mais tempo e não tivesse esse anseio de ter que votar antes do recesso, outros setores importantíssimos poderiam ter aí tido seus benefícios tributários que não tiveram. Doutor, vários pontos, né? A gente ficaria aqui horas, inclusive, debatendo todas essas questões, mas eu vou ainda, né, me apegar aqui um pouco mais em relação a essa questão da carne, porque existe muito uma dúvida, talvez, né, que fique ali. A gente viu, inclusive, a força desse lobby foi tanta que a gente viu ali oposição e situação juntos, inclusive, apoiando a frente parlamentar do agro ali, querendo, de fato, né, esta isenção total das carnes. Ao mesmo tempo, o próprio presidente Lula já havia sinalizado também, é uma promessa de campanha dele quando ele fala picanha, né, para os pobres. Eu queria entender, de fato, na sua visão, a colocação, né, a isenção ali, a colocação que eu falo da carne dentro dessa cesta básica ali, com isenção total dos impostos. Isso, de fato, beneficia o consumidor? Vai beneficiar principalmente o consumidor mais pobre, como é um intuito ali que é levantado pela ala do governo, ou isso beneficia, de fato, os frigoríficos, o setor agropecuário? Não, o principal beneficiado de tudo isso são os frigoríficos. São as grandes indústrias de proteína do nosso país. Esses são os principais beneficiados. Nós vamos saber se o consumidor final será beneficiado ou não após o cálculo de resultado na gôndola, que isso não dá para prever agora. Claro que esse foi um dos apelos levantado por quem defendia essa tese, né? Alegando que isso também beneficiaria a ponta final, que é o consumidor final. Não acredito, particularmente, que haverá um benefício muito grande. Pode até ter uma redução de preço final do produto, mas muito pequeno. O grande impacto mesmo terá para aqueles que industrializam e comercializam o produto. Então, quem vai sofrer o menor benefício de todo essa inclusão será, com certeza, o consumidor final e o produtor rural, que é quem justamente deveria ter o benefício maior, né? Claro que se você colocar em cálculos, né, números, haverá sim um benefício, como eu disse no início, mas um benefício pequeno com relação ao que ocorrerá com a indústria. Então, esse é o apelo que foi feito. Essa é a forma que foi conduzida para conseguir aprovar esse benefício em tão pouco espaço de tempo. E, infelizmente, o impacto para nós consumidores possivelmente será muito pequeno.
Doutor Gustavo Bachega, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora, prazer conversar contigo. A gente estava discutindo bastante sobre a alíquota final, 26,5%, e as expectativas até de haver uma trava para que isso não seja majorado, né? Para que não seja elevada essa alíquota média. Mas o fato é que, né, com algumas isenções para setores ou algumas desonerações para alguns setores, outros podem ter uma alíquota maior ou poderiam até pagar mais imposto do que já pagam. A gente tem tido ou recebido bastante apreensão do setor de serviços, né, que acabam não tendo algum tipo ali até de abertura ou de interlocução dentro do Congresso para fazer alguns ajustes aí, como alguns setores industriais, setores produtivos desses segmentos. E aí existe a preocupação de que serviços possam acabar sendo deveras prejudicado. Queria entender, na visão do senhor, como que fica essa situação, se a gente pode mesmo ter uma majoração de alíquota para os prestadores de serviço e como que fica, né, esse segmento que acaba tendo uma importância grande na economia brasileira. Com certeza, muito bem colocado. Com certeza haverá uma majoração. Haverá, sim, alguns setores que não foram premiados com esses benefícios que nós vimos ali, oriundos dessa influência que tiveram alguns setores, eles serão majorados, sim, porque é matemático isso, né? Você não tem como, o governo não vai abrir mão de arrecadação. Então, para poder beneficiar esses setores ou esses produtos que foram incluídos com alíquotas reduzidas ou até mesmo dentro da cesta básica, que são com alíquota zero, haverá uma majoração de outros segmentos, com toda certeza. O que nós esperamos é que essa majoração não seja a ponto de gerar um desequilíbrio. E aí é onde entra a tua inicial colocação sobre essa possibilidade de limitar esta majoração em 26,5%. Só que observe que tem um detalhe aí. Essa regra ela já está consolidada, ela também foi votada. Haverá, sim, uma análise setorial para ver se alguns setores poderão ter a margem superior a 26,5%, unificando os dois tipos de tributos que são chamados do IVA agora. Acontece que, para isso ser alterado ou limitado, deverá haver uma provocação do executivo. Então, de novo, normas que necessitam de regulamentação, normas que necessitam de influência para serem realizadas, porque para um setor conseguir chamar a atenção do executivo para propor medidas após um cálculo, olha como vai complicando a situação, né? Então, imagina que um setor que não chame muita atenção ou que não tenha uma influência muito grande nos órgãos internos de Brasília, tem que depender do executivo achar que isso está majorando, pedir um cálculo que não deve ser rápido, fazer uma análise de cálculo disso, para depois eles discutirem internamente se vão provocar ou não essa limitação. Então, de novo, a legislação traz a responsabilidade para governo, para máquina pública, para parlamentares. E essa é a crítica que a gente vem fazendo desde o início, que regras como essa tinham que ser autoaplicáveis, sem depender de manejo político para conseguir isso ou aquilo. A impressão que dá é que nós nadamos, sempre voltamos para o mesmo lugar, voltamos para a dependência da política. Isso é ruim para os setores da economia, porque não enxergam com bons olhos, principalmente com o exemplo público e notório que aconteceu agora com essa reforma, que só aqueles setores representados politicamente tiveram ter os anseios atendidos. E aqueles que não tiveram representatividade nem chegaram a ter pauta sobre o assunto, né? Isso não é bom para um país como o nosso, que está preservando aí aspectos mundiais, né, amplitude de mercado, livre comércio, democratização de todas as áreas de produção e do empreendedorismo do nosso país. Ele não cai bem, não fica bom isso, né?
Muito bom. Doutor Gustavo Bachega, agradeço muito sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esclarecer pontos importantes aí após essa aprovação na Câmara dos Deputados da reforma tributária. Certamente nos falaremos mais vezes, porque sempre existem pontos de dúvida ainda a partir do momento que ela for tramitando e for andando no Senado também. Agradeço mais uma vez, viu, doutor? Uma ótima quinta. Até a próxima. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Estaremos aí sempre à disposição de vocês. Até breve. Até breve. Dr. Gustavo Bachega, advogado tributarista, membro